A paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Estamos no 13º dia, o voto de Ana. Propósito maravilhoso, tem sido desafio todos os dias, é uma experiência nova e o Senhor tem nos sustentado de pé. O Senhor é Deus, tudo Ele pode. O voto de Ana. Assim como Ana não podia gerar e gerou, dai-me, Senhor, um útero frutífero, um útero espiritual frutífero. Dai-me filhos para o teu reino. Senhor, o Senhor é maravilhoso e tudo pode. A tudo aquele que crê, tudo é possível. O Senhor é bom e a tua misericórdia dure para sempre. Mais um dia na tua presença, Senhor. Mais um dia, Senhor Jesus. Dependente, Senhor, de ti. O Senhor conduz cada uma dessas palavras, Senhor Jesus. Que o Senhor direcione. Que o Senhor esteja aqui presente na minha casa e esteja com cada irmão. Que o Senhor seja a presente luz divina na casa de cada um que estiver assistindo, que for assistir esse vídeo, independente de quando você for assistir. Que o Senhor reine no teu lar, que o Senhor seja Senhor da tua casa. Que grande, grande é o Senhor, o grandão da Galileia. Te amamos, Jesus, e te entrego este momento. Que esse propósito seja conduzido pelo Senhor. Ele tem sido sustentado pelo Senhor. Abnedezer. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Te amamos, Jesus. Te amamos, Deus. Louvado seja o teu nome. Essa semana será abençoada na presença do Senhor. Confie nele, que tudo ele fará. Tudo ele fará. Coloca o teu coração. Esfria o seu coração. Não te preocupes com coisa alguma. Não te preocupes com coisa alguma. O Senhor é o Deus poderoso, Deus forte na batalha, o Senhor dos exércitos. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus, te amamos. Levantando-se, Lucas 9, versículo 46. Levantando-se entre eles um discípulo. Levantando-se entre eles em uma discussão sobre a qual deles seria o maior. Discussão entre o discípulo. Mas Jesus, sabendo o que lhes passava no coração, tomou uma criança e colocou junto a si. Ele disse: quem recebe essa criança em nome de mim, me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é o grande no reino de Deus. Este é o grande. Você já pensou em ser grande? Pensou em ser visto, notado? Ou você quer ser o pequenininho, escondido, o que consegue passar despercebido, camuflado, quietinho? Ou você é aquele que tudo que Deus fala, você grita, eis-me aqui, Senhor. Ou você fala, não, Senhor, tem tanta gente capacitada, me deixa aqui quietinho. Sou tão pequeno. Ah, Jesus é tão lindo que tem uma dose para cada um. As minhas lutas é diferente da sua, os seus tropeços é diferente do meu, diferente do outro irmão. Cada um de nós temos pontos fracos, pontos positivos. Tem coisa que eu vou achar fácil de lidar,
mas você não, porque cada um vai saber lidar com uma certa situação. Mas Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele se compara a uma criança. E Ele diz, Ele coloca uma criança no meio deles. E diz que quem receber aquela criança, em nome dele, recebeu a Ele. Quem receber a Ele, recebeu a Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E se uma criança falar em nome de Jesus, e você não aceita por ser uma criança, você não aceitou uma criança em nome de Jesus. Cuidado também para não aceitar Jesus em nome de Deus. Deus enviou Jesus. E aquele que vê, aquele que recebe de Jesus, está recebendo de Deus. Se você nega Jesus, você está negando o Filho de Deus. Mas o interessante é que ele coloca aquela criança como maior no reino de Deus. Porque o menor é o maior. Temos que buscar em jejum, oração, para nos diminuir, para não ter essa mania de grandeza, nos diminuir, porque o reino de Deus é dos pequenos. O Senhor é tão lindo, tão maravilhoso, que não tem. Desculpa, gente, eu tô com muito sono. Não tem como dizer que não pode fazer nada, porque o Senhor não escolheu quem é capacitado. Ele pega o que não é para confundir os que são. Ele pega o pequeno para confundir o grande. Tem gente que pensa que ele é cheio de Deus só porque ele canta bonito, prega bonito, é cheio de presença de palco, mas não sabe ter reverência à grandeza do Senhor, porque não é palco, é altar, é púlpito. O Senhor não nos deixa opção de dizer não teve como eu fazer. Ele não exige que a gente seja perfeito. Ele não espera você estar pronto. Ele não quer que você se sinta pronto para fazer algo para ele. Ele quer que você faça sem estar pronto, para ele te moldar. Porque se você fazer diversos cursos, para estar aqui falando, lendo os versículos dele, falando do nome e da grandeza dele, você ia direcionar isso, ou qualquer glória que fosse, a você, aos cursos, ao quanto você pagou para estar preparado para fazer algo. Mas quando ele pega alguém assim como eu, e muitos outros que eu sei que Jesus é lindo no trabalhar, e assim como eu sei que ele quer que você comece a fazer alguma coisa, que a gente não tem um pinguinho de possibilidade de estar aqui, mas está porque ouviu uma voz, porque tem uma palavra de direção, porque a voz do Espírito Santo brandou no seu coração, brandou no seu ouvido e fez casa de morada no seu coração. É a força que te impulsa. Por mais que o seu eu queira recuar e não queira fazer, o Senhor te impulsa todos os dias. Tem uma parte de você que quer correr e tem outra parte que quer ficar e fazer, e fazer, e fazer. Porque é Ele, tudo é dele, para Ele. Tudo é dele. E temos que ser movidos pela fé. Para o cristão, o que não é feito pela fé é pecado.
Tudo tem que ser pela fé. E o Senhor é tão bom, mas tão bom, que Ele pega o que não é para confundir quem é. Ele pega o pequeno para confundir o grande. É. Não adianta nada você fazer 1 milhão de cursos, você estudar hermenêutica, tudo, estudar tudo. Mesmo assim, busca ser pequeno. Porque se você se sentir grande, você já não está mais com as características do céu. Busca ser pequeno. É o menor. É o menor, que é o maior no reino dos céus. Você se sente grande? Ou você vê os desafios como um gigante e você assim, ó, pequenininho? Às vezes Deus nos coloca em cada situação. Às vezes a gente leva tempo para entender o que Deus estava trabalhando no nosso ser. Às vezes a gente pensa que é homens que estão fazendo as coisas, mas é o trabalhar de Deus. Por isso nós temos que nos segurar, temos que viver em jejum e oração. Porque na mesa com Jesus tinha um homem chamado Judas. E quando a gente se sente traído, a gente se sente tão para baixo. Quando a gente é humilhado por pessoas, a gente se sente tão inferior, tão nada, tão ninguém. Principalmente se a pessoa é uma pessoa grande, é uma pessoa que você diria grande homem de Deus, grande mulher de Deus. Quando você é decepcionado, você tem que buscar nos pés do Senhor. Ser pequenininho, porque se você querer fazer justiça, se você sentir que foi injustiçado, você perde tudo que o Senhor confiou em você. E às vezes eu paro para pensar na vida de Jó, num versículo igual esse. Temos que ser pequenos, tem que nos esmagar, tem que nos quebrar todos os dias, para ficarmos pequenos, para podermos caber no propósito de Deus. Deus tem que nos quebrar todo dia para caber no propósito de Deus. Se nós estivermos achando, criando asinha de poder, estiver grandão, a gente não vai caber no propósito de Deus. Por isso que Deus nos quebra, que Deus nos amassa. É para a gente caber no propósito. Deus sabe. E tem ambiente maravilhoso que Deus nos preparou. Mas a gente só vai conseguir passar para chegar lá quebrado. Não vai criando asinha, pregando uma mala para levar junto com você que não vai caber. Deus já fez na medida. E qualquer pedacinho assim do mundo que você querer carregar nas suas costas, não vai passar pela porta. Deus fez na medida. Deus fez na medida. Mala não vai passar. Bagagem não vai passar. Por isso que Deus nos quebra, nos esmaga. Me encanto com o livro de Jó. Porque a Bíblia cita que Deus dava testemunho de como Jó era na terra. Se Deus, irmão, der testemunho de você, que maravilha. Viu meu servo Jó, como ele sai fora do caminho dos maus, ele evita. Deus deu testemunho de Jó. Mas o testemunho, Deus tinha um testemunho de Jó, mas Jó não tinha um testemunho completo de Deus. Por que não tinha? Não tinha, porque no final, Jó disse, eu conhecia Deus só de ouvir falar. Agora eu vejo. Por quê? Porque depois daquela prova horrorosa que Jó passou, ele foi aprovado.
E ele viu como Deus é todo poderoso na vida dele. Ah, Jesus, Deus lindo e Pai maravilhoso, presença maravilhosa de Deus. Quando ele chega, gente, não tem como. As minhas lágrimas não ficam guardadas, elas se manifestam. O Senhor é lindo. Busca conhecer a face do Senhor. Busca mover por uma palavra. Jó era tão fiel aos caminhos do Senhor que Deus deu testemunho dele. Mas ele precisou passar por uma forte prova para poder conhecer a grandeza de Deus, a maravilha de Deus. Deus é tão lindo, Deus é tão maravilhoso. E cuidado, irmãos, cuidado com a frase de eu estou passando pela prova de Jó. Fala isso não, irmão. Lê direitinho a Bíblia para você ver. Eu acredito, eu acho que o ser humano tem que estar muito, mas muito em Deus para passar a prova de Jó e manter intacto. Que Deus nos dá uma fé grande o suficiente para passar as nossas provas. Mas não fica traindo a prova de Jó para o seu lado, não, irmão, porque não foi fácil, não. Eu acredito que Deus só dá tarefa difícil para os guerreiros mais corajosos. Mais corajosos. Não atrai a prova de Jó à sua direção. Perigoso é. Jó, eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora eu a conheço. Você sabe por que Jó disse que eu o conheço? Porque a fé, você tem que conhecer Deus para você conseguir ter uma fé genuína. Você tem que saber do que Ele é capaz. Você tem que saber. Porque se você não conhecer, você não vai entregar seu coração por completo. Busca conhecer ao Senhor. Quando você entende que o qual é grande, o quanto é maravilhoso, você vai confiar cada vez mais. A fé é do conhecimento. Busca conhecer. Busca conhecer mais de Deus. Assim você vai ter prazer de se entregar na mão dele. Porque ele é fiel para te levar lá no fundo do poço e te trazer de volta e te colocar para cima. Vamos para a nossa referência do dia. 13º dia no voto de Ana. Que o Senhor continue nos sustentando, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Deus lindo e Pai maravilhoso, só o Senhor é Deus. Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me estreitam continuamente querem ferir, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo ao temor, hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um homem mortal? Todo dia torcem as minhas palavras. Os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Juntam-se, escondam-se, espionam-se os meus passos, como aguardando a hora de darem cabo à minha vida. Dá-lhes retribuição segundo a sua iniquidade. Derruba os povos, ó Deus, na tua ira. Contastes os meus passos quando sofri perseguição. Recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada. Os meus inimigos, bem sei isto, que Deus é por mim, em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja a palavra eu louvo.
Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Quem me pode fazer o homem? Os votos que fiz eu manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graça, pois da morte me livrastes a alma. Sim, livrastes da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Na luz da vida. Luz que dissipa todas as trevas. Luz que dissipa a morte. Luz é vida, luz é caminho, luz é verdade. Que o Senhor te revista de toda luz divina, que você tenha o discernimento, que você tenha o conhecimento, que você tenha sede, fome de buscar o conhecimento. Quanto mais você conhecer de Deus, mais você se entrega a Ele. Às vezes você está arrastando um problema há anos, mas não consegue entregar esse problema na mão de Deus e descansar o coração. Você entrega o problema na mão de Deus hoje e pega ele de volta amanhã. Você ainda não confia no Senhor. Você entrega suas causas impossíveis na mão do Senhor, mas no dia seguinte você toma de volta. Principalmente quando se referem a problemas familiares. Você promete para Deus, mas daqui a pouco você solta. E às vezes aquilo que você demorou meses para conseguir no joelho, com 1 segundo, com a boca aberta, a boca grande cheia de dente, fala demais, você perde a sua bênção, que você levou tempo para conseguir. Que o Senhor nos dá autocontrole, que o Senhor nos ensina a falar quando for para falar, e nos ensina a calar quando for para calar. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Que o Senhor nos dá espírito de discernimento. Que o Senhor nos dá espírito de verdade. Que a luz do Senhor seja aquilo que reina no nosso ser, no nosso lar e onde quer que a gente passa, porque ela seja a luz para os nossos pés. Que o Senhor nos guia, porque aquele que anda pela luz, todas as trevas já caiu por terra. Vamos orar? Senhor meu Deus, meu Pai, meu Mestre, meu Rei, Senhor dos Senhores, ensina-nos, Senhor Jesus, a estar, Pai, estar, Senhor Jesus, na posição, Senhor Jesus, que o Senhor determinou. Pai, nos ensina, Senhor Jesus, a buscar um coração de criança. Sim, Jesus, um coração, Senhor Jesus, aquebrantado na Tua presença. Um coração perdoador, Senhor Jesus, um coração que não guarda rancor. Pai, tira de nós, Senhor Jesus, toda mágoa, toda dor, Senhor Jesus, toda justiça própria que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Pai, que aprendemos a tirar a mão, Senhor Jesus, dos nossos problemas, para que o Senhor possa agir, Senhor Jesus. Aquilo, Senhor Jesus, que já colocamos nas Tuas mãos, Senhor Jesus. Dai-nos fé, Senhor Jesus, dai-nos perseverança de deixar nas Tuas mãos, Senhor Jesus, pois nós estamos nas Tuas mãos. Só o Senhor é nosso Deus, só o Senhor pode mudar a nossa história. Entra, Senhor Jesus, em cada lar, visita, Senhor Jesus, o coração de cada criança, Senhor Jesus, que os olhos sejam voltados para Ti, que nenhuma oferta do inimigo, Senhor Jesus, tenha o brilho nos olhos das Tuas crianças. Pai, levanta, Senhor Jesus, soldados para marchar no Teu reino. Levanta, Senhor Jesus, as criancinhas, Pai, que não sejamos distraídos, Senhor Jesus. Que sejamos, Pai, aquele, Senhor Jesus, a geração que constrói, Senhor Jesus, alicerce para que nossos filhos possam subir mais alto. Pai, nos ensina a preparar, Senhor Jesus, discípulos para Ti. Pai, nos ensina a preparar filhos fortes, Senhor Jesus, que sejam forjados, Senhor Jesus, na força do Teu poder. Que não sejam covardes, Senhor Jesus, que sejam corajosos, que tenham coragem de marchar para o Teu reino.
Deus, em nome do Senhor Jesus, que a nossa casa esteja nas tuas mãos, que os nossos filhos estejam nas tuas mãos. Nossos filhos é a herança do Senhor, que aprendemos a cuidar dos nossos pequenos, que não sejamos distraídos, que os nossos filhos, que os filhos dos nossos filhos sejam servos do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo que o Espírito Santo entre no seu lar, que sejam renovados, que tenham espírito de discernimento, que tenham espírito de obediência, que pela fé enxergamos que o Senhor já fez grandes obras, em nome do Senhor Jesus, que estaremos capacitados a forjar alicerce, que os nossos filhos sejam fortes na presença do Senhor, que eles venham, Senhor Jesus, a ser fortes e corajosos, assim como Josué, e coloca o povo de Deus para marchar, porque o Senhor é Deus, e o Senhor é aquele que nos mantém de pé. Só o Senhor pode, só o Senhor pode. Pai, entregamos a Ti tudo, Senhor Jesus, pois tudo de bom vem de Ti. Tudo de bom vem de Ti. Não tememos coisa alguma, Senhor, porque o Senhor é conosco. Amém. E graças a Deus, enche-nos, Senhor Jesus. Nos capacita, Senhor Jesus. Renova nossas forças. Tira de nós, Senhor Jesus, o orgulho, a avareza, a luxúria, a idolatria, Senhor Jesus, que sejamos pequenos, Senhor Jesus, como uma criança, que temos o olhar de uma criança, que temos a simplicidade de uma criança, que venhamos, Senhor Jesus, a renunciar tudo deste mundo e nos render a Teus pés, e nos render a Teus pés. Obrigada, Deus, até aqui tem nos sustentado. Obrigada, Senhor. Te amamos, Jesus. Que a luz do Espírito Santo não falte no teu lar. Que seja a tua direção nesse dia de hoje. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Muito obrigada por chegar até aqui. Hoje já é o 13º dia. Obrigada por estar me acompanhando. Os novos que têm chegado, muito obrigada. Como o Senhor é bom. E lembre-se, Deus não une pessoas, Deus une propósito. Sou muito grata por todos aqueles que têm inscrito no canal, que têm me acompanhado, que têm me apoiado. Saiba que você está apoiando o reino de Deus. Eu estou aqui por uma palavra, por uma direção dele. E você que tem chegado, tem inscrito no canal, eternamente gratidão. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te retribui. E que vamos aprender juntos. Não é aprender a crescer, é aprender a diminuir. Tirar o orgulho, tirar a avareza, tirar o achismo e deixar o Senhor falar. Obrigada. Obrigada. Gratidão. Um beijo para você e até amanhã. 14º dia amanhã. Que o Senhor nos direcione e nos mantém de pé. Amém e graças a Deus.